pôs numa slide esta fala que Leon Denis faz neste livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ah, querido do Daniel, eu não estou seguindo muito. Eu te agradeço, Daniel, pela paciência. Ali eu busquei o próprio trecho, mas o Daniel também pôs ali que o papel da mulher é imenso na vida dos povos, como irmã, como esposa ou mãe, e é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir de preparar o homem futuro. Por isso, as sociedades que o deprimem, deprimem-se a si mesmos. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. E é verdade, podem saber, uma sociedade com base na família cristã, ela traz homens honrados. Nós sabemos, a experiência, a história mostra. Eu lembro de uma ocasião ouvindo um palestrante e ele falou de uma pequena história de que numa corrida uma pessoa estava ganhando a corrida, um rapaz estava ganhando a corrida e ele se atrapalhou e considerou que a linha de chegada era antes. E o outro que vinha atrás pega no braço dele, eu acho que os irmãos já viram isso, esse slide, ele pega no braço e meio que puxa ele até chegar na linha certa de chegada. E daí, então, ele empurra o que estava mesmo na frente para que ele fosse o primeiro lugar, e este outro que estava ajudando ficou em segundo lugar. Aí, então, o repórter disse para ele que não entendia como ele havia feito aquilo, que ele podia facilmente ter ficado em primeiro lugar. E ele disse que não, que quem venceu era o outro, porque estava em toda a corrida na dianteira, e o que ele iria dizer para a mãe dele quando ele chegasse em casa, se ele tivesse tomado a dianteira e não tivesse feito o que ela tinha ensinado. Eu achei tão lindo essa história porque é verdadeira. E essa mãe deve ter cobrado, né? Meu filho, seja honesto, seja um homem honrado. E ele foi. E daí ele responde dessa forma. Eu achei muito bonito. E já viram que eu sou bem movida à emoção, não é, queridos? Porque eu vou também confessar outra coisa para os irmãos. Assim como o Daniel fala, e eu sei que ele fez um ótimo trabalho, até como pai e mãe, porque criou as filhas, eu também criei meus filhos sozinho. E a minha filha sempre diz para mim, mãe, quem não lhe conhece, que lhe compre. Realmente eu cobrei muito deles, mas eu só tenho que agradecer a Deus. Deram bons, deram honestos, trabalhadores, era tudo que eu pedia a Deus. Eu posso dizer que até superaram as minhas expectativas. Então, eu sou muito agradecida a Deus. E por isso, certamente, essa história do corredor, não é? Me tocou porque eu me vi em tudo isso. E aí, então, vamos ver, Daniel, querido, agora as próximas são as questões do Livro dos Espíritos, os próximos slides que você organizou, queridinho. Daí, então, ali no capítulo 9 da Lei de Igualdade, as questões 817 a 822, é Kardec perguntando para os espíritos luminares a condição, então, da mulher. A 817, ali diz, então, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E eles respondem, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Que resposta, não? 818. Donde provém
a inferioridade moral da mulher em certos países? E olha a resposta: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Olha só como eles destacam. É pela moralidade atrasada do homem, não é por falta de conhecimento, não é por falta de condição material, é por moralidade mesmo. E a gente está vendo um exemplo muito triste que está acontecendo hoje no Talibã, não é? Precisamos fazer preces por estes homens moralmente atrasados e pelo que está acontecendo lá. 819. Com que fim? Mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes. À mulher, os trabalhos leves. A ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então, a gente está juntos para se ajudar. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus a uns deu a força para proteger o fraco e não para o escravizarem. Deus apropriou a organização de cada ser a função que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo a maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Olha a responsabilidade que a gente tem, não é, meninas? A 821. As funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E os luminares espíritos respondem, sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. A 822, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererais que vos fizessem. E aí está subdividida, 822A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos ao homem, do homem e da mulher? E olha a resposta dos espíritos luminares. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrária à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. É o que nós dissemos antes, não é? No mundo espiritual não tem sexo. O espírito não tem sexo. Visto que o espírito pode encarnar num ou noutro, sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Deve, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. E aí, como dissemos também, queridos irmãos, buscamos orientação no nosso Evangelho e pegamos alguns dados para que nos auxiliasse.
o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele fala sobre o perdão. E daí os irmãos vão ver ali sobre a mulher adúltera. Fizemos algumas questões para ficar melhor para a gente compreender. Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar as adúlteras? Não. Ele transferiu aos seus inquisidores a responsabilidade de castigá-la, condicionando a aplicação da pena à autoridade moral que cada um detivesse. Há quem diga que Jesus, quando a mulher adúltera estava na frente dele e a multidão com pedra na mão, ele se abaixou e ficou escrevendo na areia. E ali ele escrevia, imaginem, não é? Quem nos vê além das aparências, escrevia sobre as falhas das pessoas ali presentes. E aí, então, a gente sabe que por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvessem praticado. Com certeza, queridos irmãos, então a gente sabe aí que Jesus perdoou a mulher, não é? Tanto é que daí ele pergunta, não é, quem tem alguém que está te julgando? Ela disse que não, que tinham perdoado, então ele também perdoava ela. E no capítulo 22 do nosso Evangelho, fala sobre... Só um pouquinho, queridos. O objetivo da prática que permite auxiliar o próximo como a nós mesmos é para nós não fazer para o outro o que a gente não quer que faça para nós, não é? Destacamos sempre algumas perguntas só para compartilhar com os irmãos. Esse capítulo 22, queridos irmãos, ele destaca a indissolubilidade do casamento. E aí os irmãos vão ver que o Espiritismo, há religiões que condenam, não é? E o Espiritismo, ele compreende. Por quê? Olhem só, as separações são contrárias à lei de Deus? Olha só o que os luminares respondem. Se for para atender interesses circunstanciais e materiais, sim. Claro, como é que Deus vai permitir? Ele não vai abençoar. Mas se for para evitar males maiores, não. É mais humano, mais caridoso, mais moral restituir a liberdade a seres que não podem mais viver juntos do que mantê-los unidos. Em nossos dias, geralmente o casamento não leva em conta a afeição entre dois seres, mas a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. E ainda aqui nos diz, a lei humana é inútil? Não. Pela dificuldade que oferece as separações irresponsáveis, ela assegura a manutenção dos filhos e auxilia os infratores a se ajustar à lei de Deus, que é a lei de amor. A lei civil tem, por fim, regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. E aí, então, um comentário muito rápido. Como
o Daniel disse, eu fiz direito e trabalhei um período na vara de família. Mas a maior parte da minha vida profissional eu trabalhei como professora, conselheira tutelar, uma porção de atividade. Mas eu sempre pensava assim, que coisa incrível ter que fazer lei para obrigar pai cuidar de filho, filho cuidar de pai. Imaginem ter ação de alimentos de pai pedindo alimento para os filhos. Como nós fazemos também um trabalho em lar de idosos, o Edgar deu o nome de musicoterapia, porque vai ele e um primo de 86 aninhos tocar em gaita, violão e cantar. Eu sempre acompanhei ele. Um período muito envolvida, agora há quase 2 anos não mais podendo ir nos locais, não é? Pela pandemia, nós verificamos que em Passo Fundo tinha 80 e poucas casas de idosos. E a gente verificou ali que, infelizmente, em algumas casas, a maioria eram pais abandonados. E daí era muito difícil. Numa ocasião, um vovô nos relatava que o filho tinha ido viajar e quando voltasse de viagem ia buscar ele. Só que daí a senhora que administrava esta casa de idoso, ela disse que o filho havia ido viajar há quase 20 anos atrás. Entenderam, não é? Ele havia abandonado o pai. Então é muito triste. Tem um dito antigo, popular, só os que têm a minha idade vão entender como é, que um pai é por 10 filhos, e às vezes 10 filhos não são por um pai, não é? É muito triste a gente ver isso. Mas são exemplos ruins e que eu tenho certeza que a gente que está tendo o conhecimento da doutrina que nos ensina sobre ação e reação, causa e efeito, a gente não faz mais isso, porque a gente sabe que está plantando, não é? Tem uma história verdadeira. Eu disse que ia contar umas histórias para os irmãos. Daniel me chama a atenção seu abuso do horário. Diz que numa ocasião, um senhor, um jovem ainda, ele convida o pai para andar a cavalo e saem. E daí ele anda muito, e lá num descampado, muito longe do vilarejo que moravam, ele pede para o pai para descer do cavalo, que ia andar um pouco, e ele pega as rédeas do cavalo que o pai estava usando e sai a galope, porque ele estaria abandonando o pai ali naquele local. E esse senhorzinho, já com bastante idade, muito fraco, ele começa a gritar muito e gesticular, chamando o filho de volta. Filho, volta, me pega, me busca. E ele ficou impressionado de ver o quanto o pai estava forte para gritar naquele momento, já que até então ele já falava fraco, baixo. Daí ele volta. Ele volta e quando ele se aproxima do pai, o pai diz para ele, pelo amor de Deus, meu filho, alguns anos atrás eu deixei teu vô aqui. A história se repetia, não é? Então, queridos, olhem só, a gente fica querendo compartilhar tanta coisa com os irmãos, não é? Eu disse que no livro O Consolador, ditado por Emmanuel, no item 385, este item, inclusive, esta parte do livro, ela fala sobre mediunidade. Mas aí, no 385, então, diz o seguinte, este livro, queridos irmãos, foi um grupo de trabalhadores de uma casa espírita que pedem auxílio para Emmanuel e formulam perguntas e ele as responde. Foi numa reunião em 31 de outubro de 1939, Grupo Espírita Luiz Gonzaga de Pedro Leopoldo. E então este grupo pergunta para Emmanuel, a mulher ou o homem em particular
possuem disposições especiais para desenvolvimento mediúnico? E Emmanuel responde para o grupo: vence nos seus labores quem detiver a maior percentagem de sentimentos. Eles afirmam que não existe privilégio entre o homem e a mulher. E daí ele continua explicando, Emmanuel, e a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem para interpretar com mais precisão o sentido de beleza, as mensagens dos planos invisíveis. Aqui eu também quero destacar que nós sabemos a história da mulher, a mulher no passado sendo vendida, não sendo respeitada, era dada para alguém, enfim, a mulher sofreu muito. E daí, então, se explica por que a mulher desenvolveu bastante a sensibilidade. Quando falávamos a respeito do maior número, em todas as religiões, o maior número é mulher. A gente sabe disso. E é pelo sofrimento. E Deus permita que a gente realmente assuma, não é, esta posição de se melhorar e melhorar também os que estão na nossa volta. Jesus é o libertador da mulher. Ele encontrou dignificação na mulher. Nós sabemos que reiteradas vezes Jesus defendeu a mulher. E o Espiritismo evoca para si a tarefa de resgatar o pensamento original e primitivo de Jesus. Aqui tem escrevemos alguma coisa para compartilhar com os irmãos, um pequeno episódio, que certa vez Pedro transportava Jesus em sua barca. Estava muito preocupado por Jesus acolher nas suas pregações, junto ao Tiberíades, inúmeras mulheres decaídas, excitante, ele passou esta preocupação a Jesus. Conta a história que Pedro, então, ficou muito preocupado com Jesus, porque o que os demais homens diriam por ele estar defendendo as mulheres. E o mestre lhe deu a seguinte explicação: Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens, mas manda também que amemos nosso semelhante como a nós mesmos. Sendo assim, de acordo com a lei, devemos amar a uma e outro. Uma e outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho, completando-se perfeitamente. Mas precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Pedro, surpreso com a colocação, perguntou a Jesus: estás querendo dizer com isso que a mulher é superior ao homem na sua missão terrena? E Jesus, voltando a esclarecer o seu espírito, continuou: tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está por isso mais perto de Deus, que lhe torna o coração, lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e misericórdia. Por isso, Pedro, as mulheres mais desventuradas possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Simão Pedro, tomando de profundo enlevo,
concordou humildemente satisfeito. E aí, então, a gente vê reiteradas vezes as orientações, não é? Que ambos, homem e mulher, devem caminhar lado a lado. Eu lembro que antes da Constituição de 88, o homem era tido como o cabeça do casal, lembram? E muitos brincavam que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Ninguém ouviu isso ainda? E hoje, após a Constituição de 88, ambos têm as mesmas obrigações diante da família, nós sabemos. E hoje, ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher. Não está mais atrás, tá, queridos? Eu lembro, numa ocasião, assistindo uma audiência, fazendo uma audiência de uma separação, e aí ficou comprovado que o filho tinha necessidade de uma importância X por mês. E aí, então, o que foi feito? Nem o pai, nem a mãe tinham condição moral para cuidar desse menino. E sabem que os avós detêm poder, não é? Então, uma avó ficou com a guarda do neto e, para encerrar a audiência, a mãe passou a pagar 70% da pensão alimentícia do filho e o pai 30%. Por quê, queridos? Porque foi avaliado a condição econômica de cada um. Então, nessa audiência, ninguém acreditava que ficaria daquela forma. No mínimo, diriam, cada um vai dar metade, né, da necessidade do filho. Não. Quando o juiz teve conhecimento, a mãe tinha mais condição. Então, aí fica muito claro que o homem e a mulher têm as mesmas obrigações. E aí buscamos também, queridos, uma fala do Emmanuel, que esta fala ela é até preocupante, mas todos estamos caminhando, para isso estamos vendo as coisas. Emmanuel, no livro Ação, Vida e Luz, ele diz: a nossa civilização está se acabando à míngua de humildade e de amor, porque secaram as fontes sentimentais que fertilizavam o campo abençoado da vida. Fontes essas que se acham nos corações femininos, as teorias envenenadas dos tempos atuais, os excessos demagógicos do feminismo estão fazendo que a mulher se distancie de todas as iniciativas construtoras da humanidade. A nossa civilização se entrega, na atualidade, a profundos desastres, rica de evolução científica, mas pobre de amor e concórdia. Desastres esses que poderiam ser afastados em tempos se a mulher quisesse compreender a ferida do mundo enfermo e cuidá-lo com seu carinho, depois de tanta luta pelos direitos de igualdade com o homem. Ela se confunde e se afasta do seu verdadeiro papel na humanidade. Reiteradas vezes a gente vê mulheres lutando pela liberdade, pelo feminismo, nós sabemos, não é? E muitas se perdem, porque confundem a liberdade com libertinagem e esquecem o seu papel importante. Então, é uma chamada de atenção do Emmanuel conosco, não é? Conosco, mulheres. A gente deve, sim, conquistar nosso espaço,
voltar, mas nunca perder essa essência materna, essa afetuosidade que a gente pediu para ser, né, para ser mãe. E eu gostaria, eu não sei, talvez eu tenha até atrapalhado, né, Daniel, querido? Daniel, Oi, Marilene. tu quer que eu. Tu acha que está bem assim, querido? Sim, sim, pode continuar. Eu, Excelente. tá, querido, eu separei uma página que eu faço questão de compartilhar. Eu sempre brinco com as mulheres, que mais de metade da população é mulher, e a outra metade são filho de mulher, né? E aqui, então, Vitor Hugo traz um lindo poema sobre o homem e a mulher. A gente vai ver como nós somos importantes. Nós, seres humanos, homens e mulheres. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é a mais sublime dos ideais. Deus fez o homem, para o homem, um trono, para a mulher, um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. O cérebro produz luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher é o anjo. O gênio é imensurável, o anjo é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória, a aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz dignidade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo, nós nos descobrimos. Ante o sacrário, ajoelhamo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza. O lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Lindo esse poema do Vitor Hugo, né? Queridos, muito obrigada pela atenção. Estou pronta para conversar com os irmãos. Desculpe, Daniel, querido, fez tanta lâmina, me ajudou tanto, mas eu queria tanto compartilhar com os irmãos estes conhecimentos destas obras maravilhosas, né, queridos? Não são meus, não. Na verdade, nós te agradecemos, Marilene, por essa tua explanação tão gentil, tão carinhosa, nos trazendo esses ensinamentos sobre
a função da mulher, a missão da mulher, né? O quanto ela é importante. E às vezes nós homens a gente não dá essa devida importância à mulher, né? Tanto que era aquilo que você estava falando antes, né? Atrás de um grande homem. Por que atrás de um grande homem? É. Muitas vezes está até na frente. Nós, um dia contando, num dos nossos encontros, contando lá em 543, quando o Justiniano casou com a Teodora, quem mandava no império era a mulher dele, né? Então, muitas vezes, mesmo ela não tomando a frente, não aparecendo, ela é que está no comando das coisas. Assim, a gente tem inúmeros exemplos, mas a gente vê como a humanidade é interessante. Você falou no Talibã, né? Lá ainda é a barbárie. Então, nós vivemos essa barbárie há milênios, né? Há séculos e séculos. Moisés, depois de Moisés, ele veio regulamentando algumas leis e a gente vê que o homem não evoluiu. Aí eu vejo assim que a gente ainda está rastejando sobre a terra, né? Porque nós não conseguimos progredir quase nada nesses 4.000 anos, vamos dizer assim, eu não vou dizer esses 2.000 anos de Cristo para cá, mas em 4.000 anos. E depois Cristo veio trazer a lei do amor e nós continuamos rastejando em termos de evolução moral. Como a gente é resistente a essa evolução, a essa mudança de comportamento moral, né? Então, e como diz Joana de Ângeles, bastaria um pequeno esforço nosso para nos transformarmos, né? E a gente não consegue ter essa boa vontade desse pequeno esforço e essa mudança, né? Então, pessoal, agradecendo a Marilene pelas palavras, e como a ideia é dentro dessa hora e meia, nós temos um tempinho, aqueles que têm alguma dúvida, algum questionamento a fazer, por favor, podem se dirigir a Marilene, ela está aqui para nos responder qualquer dúvida, qualquer colocação para fazer sobre o tema. Fiquem à vontade, queridos. Liso, Douglas, Silvia, Lina, Geni. O Douglas está querendo perguntar como é que é essa história. Ele me mandou uma mensagem aqui telepática. Como é que é essa história de que o homem fica onde termina na terra e a mulher começa no céu? Não vou perguntar nada, não vou deixar a dona Marilene ir mal na foto. Querido! Depois ela não me deixa lá. Meu querido, eu não consegui ouvir a pergunta da Lina. Tá dando microfonia, me parece? Sim. Deu para ouvir agora? Sim. Agora melhorou. Melhorou, né? Não, Marilene, assim, ó, desse poema lindo que você trouxe, eu quis brincar com o Douglas, né? Mas é muito interessante essa citação, que quando diz que o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu, né? Então, é bem um enquadramento entre razão e sentimento, na verdade, né? Porque o homem, ele é muito ligado às questões da razão, da racionalidade. E a mulher, ela tem esse dom da sensibilidade. Mas nós não podemos também esquecer que nós temos, nos dias de hoje, já homens muito sensíveis, ao ponto de vermos também mulheres, mães que fazem, cometem alguns atos que não são assim tão dignos de uma sementinha que foi plantada ali por Deus, que é essa característica da sensibilidade e da amorosidade. Então, se enquadra bem dentro daquilo que você mesmo falou sobre a colocação de Leon Denis, no Contratos Espirituais, do Afro Stefanini, que você citou, que em alguns momentos a gente reencarna de uma forma e em outros momentos de outra, né? Tanto quanto homem, quanto em alguns momentos como mulher, para termos aí a vivência tanto da racionalidade quanto do sentimento e da sensibilidade. Muito importante essa colocação que você traz. Eu gosto muito desse livro do Afro Stefanini também. Muito bem.
nosso objetivo realmente é despertar o interesse dos irmãos para que a gente leia mais e aprenda mais, porque esses espíritos, como trouxemos Emmanuel, do livro Consolador, aqui o espírito de Honório, do livro do Afra Stefanini, essas obras, todos, Kardec principalmente, né, queridos, nossa, Leon Denis, como eles nos esclarecem, e como é bom a gente ter consciência da missão. Como eu disse e repito, é muito interessante como a gente percebe uma pessoa que teve uma boa formação, principalmente moral, não é? Hoje o que está acontecendo é por causa do atraso moral da humanidade, que a gente está passando tanta dificuldade ainda, não é? Se tivéssemos evoluído mais moralmente, como evoluímos na ciência, na intelectualidade, não estaríamos, talvez, sofrendo tanto assim, que deveria caminhar juntos os crescimentos, não é? Da ciência e da moralidade. No entanto, a gente vê hoje quantas pessoas se perdendo, trouxeram para si nessa programação serem lideranças, nossa, de estados, cidades, países, e, no entanto, estão se comprometendo. É uma pena, não é? Mas, como eu disse, eu repito, apaixonada pela doutrina, tendo certeza absoluta de ação e reação, de lei de causa e efeito, cada um de nós, a gente sabe que precisa fazer o melhor que puder. Sempre consciente que hoje a gente é melhor que ontem. E amanhã a gente vai ser ainda melhor, porque a gente está plantando, não é? Eu lembro, numa ocasião, uma palestra do Haroldo, em que ele diz que nós somos a nossa melhor versão hoje, em todos os sentidos. Então a gente brincava, né? Se acha feia, se queria ser morena, alta, é baixinha, gorda, loira, a gente hoje é mais bonitinho, mas claro que não é nesse sentido, né, queridos? Não é mais mesmo, é moralmente que a gente cresceu e cresce, tem que crescer, ou pelo amor ou pela dor. Se a gente não sabe crescer por amor, está sofrendo aí, aprendendo pela dor. E sabemos também que, com relação à beleza, muitas pessoas se perdem por isso, não é? Por causa da beleza física. Que muitas pessoas se comprometem e pensam que é eterna, e a gente sabe que não, que passa, não pode subir a cabeça. Isso, o mais importante mesmo é o interior. A Silvia levantou a mão ali. Ah, muito bem, Silvia, querida. Pergunta que, Boa se eu noite. souber, eu vou ter prazer de te responder. Marilene, parabéns a princípio por tudo que você falou, mas ficou uma dúvida para mim, assim, quando você diz que para o espiritismo, por exemplo, o espírito não tem sexo, digamos, né? E reencarnamos em corpos diferentes, mas temos, talvez, não entendi se temos as duas características dentro de nós e por estarmos num outro corpo, então teremos outras atitudes. Mas com a evolução, né, da humanidade, em que hoje homens e mulheres desempenham papéis tão semelhantes a nível de trabalhar, de sustentar, de manter, né, as leis determinando igualdades, você acha que a gente já está dentro da doutrina num aspecto de compreender essa igualdade, ou ainda está muito forte que o homem é a cabeça, né? E
se a gente olhar assim, de o homem ser a cabeça, parece que é o superior, né? Enquanto que não se vê mais isso dentro das famílias hoje. Tem muita igualdade de deveres e de direitos. Então, como que fica isso para a doutrina hoje, nos tempos atuais? Minha querida, para a doutrina fica muito claro que a gente precisa cumprir os compromissos, não é? Que a gente assume. Então, como eu disse antes, eu criei meus filhos sozinha. O Daniel criou os filhos dele sozinho, as filhas dele sozinho. O que eu disse também? A Constituição anterior a 88, o homem era a cabeça do casal. Hoje, os homens estão tentando acompanhar as leis de Deus, porque essa Constituição, então, fez com que a gente se equiparasse ao homem em responsabilidade. E a doutrina, com certeza, à medida que a gente vai deixando ela entrar em nós, porque a gente entra para a doutrina, mas muitas vezes não deixa ela entrar em nós. A gente vai tendo consciência das responsabilidades. Nada, absolutamente é por acaso, nada. Então, o fato de o Daniel precisar criar as filhas, o fato de eu precisar criar meus filhos sozinha, mas o que eu quero sempre lembrar os irmãos, que assim como no plano físico, o plano espiritual, os afins se encontram. Quando a gente está trabalhando no bem, a gente sempre tem o amparo da espiritualidade. Então, na verdade, Daniel não criou sozinho e eu não criei sozinha. E nem você está cuidando da tua família, a gente diz, né, por mais que tivesse um companheiro, mas assim, a gente nunca está sozinho, porque a espiritualidade sempre nos auxilia. Sempre, muito mais do que a gente imagina. É só pedir, só chamar o nosso protetor, agradecer ele, pedir ajuda, ele está sempre perto, sempre pronto para nos auxiliar. Eu não sei se eu consegui responder, mas assim, ó, a doutrina espírita, ela não é como certas religiões que eu falei ali a respeito do casamento, da indissolubilidade do casamento. A doutrina espírita não critica, ela só diz que se foi por material, não deve, mas se foi... Imagine um casal que vivem se agredindo fisicamente diante dos filhos. Por favor. É claro que é melhor que separem o mal que vai fazer para essas crianças. Então, a doutrina não condena. Como eu li ali, ela deixa muito claro que para evitar um mal maior, separa. Cada um vai cuidar da sua vida, né? E ali diz também que por que muitas vezes a separação é tão dolorosa, ou por que tantas coisas. Infelizmente, muitas vezes é por orgulho, é por causa da parte material. Claro que toda regra tem exceção, não é? Há casais que a gente sabe que separam e continuam amigos, e claro, os filhos precisam, inclusive, não é? Dessa relação boa, é o ideal, né? Desculpe, minha querida, se eu não fui mais clara. Mas daí a gente, sempre quando tu vai ver alguma coisa, a gente traz muito forte, além do conhecimento da doutrina, a gente traz as vivências da gente, né? A formação da gente, como eu te disse. Eu fiz direito também porque queria muito ajudar as pessoas, e foi incrível, porque eu só trabalhei na vara de família enquanto advogada, eu nem me identificava em área criminal, nunca me identifiquei. Eu não imaginava. E daí, enquanto trabalhei, era por ação de alimentos, por separação, mas tentava sempre que houvesse amigável, que não fosse litígio, né? Porque sabia
o quanto era importante que fosse amigável, principalmente pelos filhos. Obrigada, Consegui, Maria. consegui ajudar, Silvia? Sim, sim. Mais alguma questão, mais alguma pergunta para nossa querida Marilene? Todo mundo quietinho, todo mundo está agora consciente, sabedor da igualdade do homem e da mulher. Somos todos iguais, então? Não vão, Somos. não vão mais mandar no Precisamos marido? uns dos outros. Não vão mais mandar no marido agora? Eu vou contar mais uma história para os irmãos. Quando a gente começou o projeto de espiritualidade no CASE, que o Daniel nos ajudou muito enquanto estava conosco, nós conhecemos, era um grupo grande, na época, 13 religiões, hoje deve ter 7, 8. E sabem por que que hoje tem isso? Só isso? Porque automaticamente os meninos esvaziaram as religiões que eles não se identificavam. Por quê? Se eles sentissem algum olhar de crítica, eles não são obrigados, né? A própria Constituição diz que tu não é obrigado a frequentar uma religião, uma aula de religião, nada. E daí eles esvaziavam. Mas daí nós nos identificamos muito com uma freira querida, irmã irmã Imelda. Daí a irmã Imelda, ela está responsável pelo trabalho nos presídios de todo o estado, mas ela era nossa companheirinha. Muitas vezes a gente até levava ela para casa, que ela morava ali perto, e ela sempre gostou muito de nós e nós dela. A gente respeitava muito, porque eram todas outras religiões, só nós espíritas, não é? E ela brincava, ela gosta muito de Edgar, ela dizia para mim, Marilene, Marilene, como é vocês? Eu dizia para ela, irmã Imelda, o Edgar é tudo para amanhã, ele é calmo. E eu tudo para ontem, daí a gente negociou, a gente procurou ficar no hoje. Brincadeira, né? O Edgar realmente sempre muito calmo, o Daniel e a Alice que nos conhecem, e eu sempre muito a mil, né? Então, não foi por acaso que a gente se encontrou. Ele puxa o freio. Marilene, só Oi. uma colocação. Tem um filme chamado Casamento Grego, né? Já que o Daniel disse que a gente não vai mais mandar nos homens, tem um filme chamado Casamento Grego que diz assim: a mãe diz para a filha, na Grécia, a gente sabe que o homem é a cabeça, mas nós mulheres somos o pescoço e a gente vira eles para onde a gente quiser. Ah, boa essa. Então a gente não vai mais mandar, Daniel, a gente só vai virar o pescoço assim. Querido do Daniel. O meu marido também. Bota a carinha aqui, meu amorzinho. Para as meninas TV. Para as meninas e os meninos. Ele estava fazendo o trabalho, daí estava aqui do lado. Ele tem uma paciência de Jó comigo. É que eu estava. Ó, chega mais. Eu estava assistindo lá de cima. Estava com o meu celular ligado. Até quero aproveitar para dizer que agora em setembro está aqui o nosso palestrante, o seu Edgar. Na última terça-feira de setembro, é ele que vai fazer a palestra para nós. Ixi, Maria. Irresponsabilidade. Querido. Muito bem. Então, obrigada, queridos, pela oportunidade. Desculpem se eu não atendi as expectativas, mas essas obras que eu citei são maravilhosas e eu convido os irmãos a lerem, porque é o único jeito de a gente aprender mais e se melhorar, não é? É estudando mesmo, queridos. E como conta a história do Divaldo, né, que numa ocasião, numa palestra que ele foi fazer, uma senhorinha de 80 anos foi abraçá-lo e disse que estava fazendo uma faculdade. E ele disse, mas minha irmã pretende exercer? Ela disse,
Com certeza não, mas vou levar comigo esse conhecimento. Quando eu voltar, eu já volto com ele acumulado. E é isso sim, queridos, a gente precisa se esclarecer para errar menos, não é? E até mesmo por tanta coisa que a gente vê agora, esse período de pandemia, de vez em quando, queridos irmãos, a gente ouve mensagens que atribuem ao Divaldo, a espíritos assim, espíritas que a gente conhece, que são terríveis, que são assustadores, que deixam a gente pior do que a gente está. E eu quero esclarecer aos irmãos que espírito luminar não se presta para isso. Para dar esse tipo de informação, não, queridos. Eles podem mostrar a realidade, mas eles são sempre consoladores. Sempre. Então, a gente vai aprendendo também a discernir. Estava lendo alguma mensagem, daí até no início estava boa a mensagem, mas de repente ela descambou para um lado assustador, que a gente tinha prazo. Olha, queridos irmãos, nós não temos prazo para nada. O trajeto para Deus é totalmente individual. A gente vê muita coisa errada que às vezes sofre vendo, não é? Mas como disse a Joana, queridos, injustiça existe, mas injustiçado não. E felizes de nós que não somos nós que estamos fazendo essas coisas, porque nós vamos responder pelos nossos atos, né? A gente se abate, se abala, normal, daí então nós só podemos é fazer prece por estas pessoas que estão se comprometendo grandemente. Então, Marilene, vamos agradecendo a tua ótima explanação sobre a missão da mulher na Terra, agradecemos. E também aproveitando para convidar aqueles amigos nossos que ainda não participam do estudo, que enquanto estivermos no introdutório, podem começar, né, nos estudos conosco. Porque depois que a gente sair desse introdutório, aí a gente vai seguir um roteiro que nós temos que ter uma sequência, que não permite que a gente vá entrando em qualquer época, porque a gente, como o estudo ele é do simples para o complexo, ele tem que ser estudado desde o início, ele não pode a gente entrar em qualquer época. Esse introdutório, sim, porque a gente está fazendo só uma explanação rápida de todos os assuntos, para as pessoas que estão estudando conosco sentirem se querem continuar, se é aquilo que realmente elas desejam, se traz o conforto que elas precisam, enfim, porque depois que nós passarmos, então, para os tomo 1, 2 e único, a gente vamos ficar só aqueles que já estão, né, para não entrarmos em qualquer época. Então, agradecendo a Marilene, a presença de todos, e também já anunciando que temos aqui mais 2 palestrantes que estarão conosco, o Douglas em outubro, não é, Douglas? E a Maria e a isso, e a Liz, isso, e a Liz em novembro. Oi? E a Liz então fará para nós em novembro. E em dezembro eu repito aquela que por falha minha eu não consegui concluir ela, ou melhor, concluir, mas foi parada, tive que reativar o programa, então acabou, quando a palestra é interrompida, ela corta a linha de raciocínio, aquela sequência para a gente desenvolver, e aqueles que estão ouvindo também, eles se envolvem naquela sequência, e quando corta, acaba dando problema, né? A gente não consegue fixar bem o que estava sendo falado. Então, vamos repetir ela em dezembro, então, para esse ano já estamos todas as últimas terças do mês já com palestras, né? Depois a Alice nos passa o tema que ela vai utilizar, o Douglas também, para a gente divulgar no grupo. Então, pessoal, agradecendo a presença de todos, pedindo para a Marilene fazer a nossa prece de encerramento, então,
para concluirmos o nosso trabalho de hoje. Muito obrigada, queridos, pela oportunidade. Obrigada, Pai, por cada dia, cada experiência vivida, por todas as oportunidades que estamos tendo. E te pedimos sempre, Pai, permita a cada um de nós a reforma íntima, o nosso crescimento moral e espiritual, para que possamos auxiliar mais e melhor o nosso próximo. Abençoe a nossa família, Pai, o nosso trabalho. Abençoe todas as pessoas que sofrem nesse momento. Nosso país, nosso planeta. Permita, Pai, que as pessoas ainda em tempo retomem a sua caminhada, respeitando mais as mulheres, respeitando mais o ser humano, respeitando mais uns aos outros. E permita, Pai, que possamos, a cada dia que passe, colocar em nossas vidas os exemplos de Jesus Cristo, que possamos amar mais, perdoar mais, como diz a prece de Francisco de Assis, de São Francisco, que a gente consiga colocar uma destas virtudes nesta existência em prática, já valeu a pena a nossa existência. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigada, queridos, um abraço grande, fraterno, e dizendo para todos, estamos juntos, queridos, juntos, no mesmo barco, Obrigado lutando para se melhorar. Obrigado a todos, uma ótima noite, uma ótima semana. Nos encontramos na próxima terça. Se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.